A inflação nos Estados Unidos é a maior dos últimos 40 anos. Esse ano, os juros por lá vão subir e isso vai afetar com certeza a nossa economia e os nossos investimentos. Fica até o final desse vídeo porque além de aprender, tem presente para você. Oi gente, mais um vídeo aqui no canal da Nord para a gente aprender um pouco mais sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos que pode afetar a nossa economia em cheio e, é claro, os nossos investimentos. Então, nesse vídeo, a gente vai contar para você dos 5 impactos potenciais do aumento de juros nos Estados Unidos aqui no Brasil. Marília, a gente tá se preparando para um cenário totalmente novo. O que está acontecendo por lá, hein? Fabi do céu, inflação americana de 2021 ficou em 7%. 7% é inflação de Brasil, né? Inflação de país emergente. Sim. Não dá nem para acreditar, inflação de 7%. E você imaginar que os Estados Unidos está com inflação de 7% e que o juro deles, o Fed Funds, é 0%, é impressionante. Então, se a gente está preocupado aqui que ano passado a gente teve juro real negativo, quem investiu em Tesouro Selic rendeu menos do que a inflação, imagina quem está nos Estados Unidos. Então, essa é uma situação que todo mundo está muito preocupado por lá. É a maior inflação desde 1980. Então, eu particularmente, eu nunca vi isso, nunca imaginei que viria isso. No ano passado, eles estavam, na verdade, preocupados com deflação, né, nos últimos anos, desde a crise de 2008. Então, assim, é uma reviravolta enorme e que pode gerar consequências super importantes e diferentes do mercado que a gente teve nos últimos 30 anos. Então, assim, a inflação por lá tá super alta e por isso o Federal Reserve, o Banco Central Americano, vai subir os juros. Nesse ano, são 3 subidas, é isso? Já está precificado no mercado 3 altas de 0,25, levando a taxa deles de 0,75 a 1, porque lá é um range, né? Lá é um intervalo. E isso pode, claro, afetar diretamente no Brasil. A gente separou aqui 5 pontos potenciais onde a nossa economia pode ser afetada. Vamos começar então, Mari? Vamos contar de uma vez para depois a gente tentar ajudar lá no final. É isso, sem fazer drama. Primeiro ponto, juro longo no Brasil vai subir, Marília? Pois é, juro longo é um tema super importante e que eu particularmente temo muito. Muita gente está saindo da bolsa porque a bolsa está caindo e está indo para o juro longo no Brasil. Gente, cuidado. O juro, quanto mais longo prazo você vai, mais o juro deixa de ser a Selic em si e passa a ser o juro mundial, né, o juro livre de risco mundial, que é a Treasury, e mais um prêmio de risco por a gente ser tupiniquim, nosso risco Brasil, né? Então, quanto mais longo você vai, mais tem a ver com juro internacional e com prêmio de risco, que tem a ver com fiscal, que tem a ver com crescimento, enfim, tem a ver com várias coisas. O problema é que se essa inflação muito alta americana fizer com que os prêmios de risco por lá subam muito, eles vão impactar o nosso juro longo. Não tem como, tradicionalmente o juro deles sobe, os nossos juros sobem também. Então é um ponto de atenção, né? O investidor de renda fixa tem que ter muito cuidado com o juro longo no Brasil, esse que eu acho que é um primeiro ponto super importante. Já deu para entender o tamanho do buraco, né, gente? Aperta aí no gostei, já encaminha esse vídeo para todo mundo que também tem que saber quais são os pontos potenciais de impacto desse aumento de juros nos Estados Unidos. Vamos então para o nosso segundo ponto. Bolsa no Brasil pode cair? E aí já vem aquele desespero. Pode cair ainda mais, Marília? Esse é o problema, né? Já tá caindo muito. Mas assim, o aumento de taxa de juro, ele sempre incomoda, né? Tem 2 tipos de aumentos de taxa de juro. Muita gente fala assim, mas aumento de taxa de juro é bom para a bolsa. Mais ou menos. Quando você tem um aumento de taxa de juro porque a economia está super aquecida e nos Estados Unidos ela tá, né? Você vê vendas no varejo em outro patamar desde muito tempo, né? Desde os últimos 30 anos. Emprego nos Estados Unidos, o desemprego lá tá menos de 4%, quer dizer, eles estão em pleno emprego. Isso já está gerando pressões em salários, né? Então, quer dizer, tá tudo muito aquecido, as empresas estão aumentando salários e tal. Quando é um cenário de muito aquecimento, o Banco Central vai lá, sobe o juro, desaquece um pouco a economia, mas tudo fica bem. O problema é que no Brasil a gente não está num cenário de sobreaquecimento. E um aumento dos prêmios de risco traria aí novos desaquecimentos para uma economia que já está desaquecida, prejudicando sim a bolsa.
tá? Então eu acho que e a própria Bolsa Americana, né? Se o aumento de lá tiver que ser muito grande, porque a inflação realmente saiu do controle, e com inflação a gente não brinca, né? Isso pode, inclusive, prejudicar a Bolsa Americana também. Então eu acho que é um ponto de atenção, sim, para esse ano. Eu acho que vai ter bastante volatilidade. E olha, gente, o nosso terceiro ponto afeta diretamente quem está preocupado justamente em proteger a carteira. Ativos de reserva de valor podem ser prejudicados? Criptomoedas, Bitcoin, ouro, isso também está aí na nossa listinha de potenciais impactos, né, Marília? Com certeza. Esses ativos, tradicionalmente, quando você tem aumentos importantes das taxas de juros, eles são prejudicados. Você faz um gráfico histórico, você vê que eles sentem. Por quê? Porque são ativos que não geram renda, né? Não tem juros. Bitcoin não tem juros, ouro não tem juros. Então, os investidores preferem ativos com juros, né, quando as taxas de juros sobem. Então, esses ativos também são um ponto de atenção e podem ser prejudicados num cenário de aumento forte de taxa de juros mundial. Vamos então agora para o nosso quarto potencial impacto dessa subida dos juros nos Estados Unidos, que é aqui aquele ponto que tem que ter a bola de cristal, né? Que é o câmbio. O câmbio é talvez o calcanhar de Aquiles de todo mundo que trabalha no mercado, com finanças, com administração, com dinheiro. O câmbio pode desvalorizar, Marília? Pois é, pode, né? Eu vou dar aquela opinião muito... Poder pode, Poder pode. Mas Não, tem cara que isso, num cenário desse, é mais possível de acontecer. Com certeza. Quando um país aumenta a taxa de juro, ele torna a dívida dele, né, mais atrativa. Os investidores vão olhar e falar assim, olha, aquele país, principalmente os Estados Unidos, que é um país super seguro, né? Aquele país está com dívidas mais atrativas, então vou sair de onde eu tô e vou investir lá. Então, aumentar a taxa de juros dos investimentos é uma forma de você atrair capital e essa atração de capital valoriza a sua moeda. Então, é ruim para emergentes em geral e é bom para os Estados Unidos que começa a atrair investimentos. Nosso quinto ponto aqui, o quinto potencial impacto está na queda do preço das commodities. E commodity a gente sabe que é algo de muito valor para nós brasileiros. Muita gente investida em commodities pode sentir esse impacto também. Eu acho também. Commodities, tradicionalmente também, num cenário de aquecimento da economia com juro baixo, é um cenário extremamente positivo para commodities. E ainda em 2020 a gente viu muitos investimentos, auxílios, sustentando aí o preço das commodities. E também mudança no padrão de consumo, né? Muita gente construindo casa, mudando a casa, enfim, aumentando as commodities ligadas à construção civil. Então foi uma coisa que foi muito bem em 2020, em 2021, e agora, com um potencial aumento de taxa de juros importante, né, ao redor do mundo, você pode ver um desaquecimento da atividade e uma menor demanda por commodities. Então eu acho que as commodities também podem sofrer num cenário desse. Bom, a gente listou aqui os 5 principais impactos dessa mudança lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na nossa economia. Mas se você tá que nem eu, assim, arrancando o cabelo, o que eu faço agora? Não é possível que a gente vai ter que navegar nesse mar tão revolto. Eu quero entender o que a gente pode fazer, o que o investidor que está acompanhando a gente pode fazer para conseguir driblar essa situação ou se proteger de fato num cenário tão adverso. Fabi, não precisa descabelar, não precisa temer. Assim, no mercado financeiro, o bom do mercado financeiro, né, é que você consegue se proteger e ter valorização de patrimônio em qualquer cenário. Isso que é bom do mercado financeiro. Ah, então eu acho que a maré tá indo para um lado, ao invés de eu ser o doido que vai remar contra a maré, e pode andar para trás, né? Eu vou remar a favor da maré, então eu sei que o cenário vai ser assim, eu vou procurar ativos que se dão bem no cenário macroeconômico atual, né? O cenário macroeconômico é minha correnteza. Se eu vou contra a correnteza, eu preciso ser o melhor remador, eu preciso ter o melhor equipamento, eu preciso ter reservas, né? Eu preciso ser o melhor em tudo, e mesmo assim, às vezes eu vou para trás. Então, assim, eu não vou remar contra a maré, eu vou pegar minha carteira de investimentos e eu vou mudar para ela ficar a favor da maré, considerando os riscos que a gente está falando aqui, né? Ah, Marília, mas pode ser que a taxa de juros americana não suba assim e a inflação volte? Pode, mas o risco é subir mais. A gente está na maior inflação dos últimos 30 anos e a taxa de juros está a zero. Então, assim, a gente tem que considerar esse cenário nos nossos investimentos. Né? A gente tem que considerar esse risco para, se ele acontecer, a gente não ser pego completamente desprevenido. Então, readequar os meus investimentos para a nova maré macroeconômica
macroeconômica. Isso é super importante. Mercado do passado não define mercado do presente, a gente tem que estar sempre em movimento. E se você está querendo essa orientação, você tem que vir para o nosso time aqui, para o Nord Advisor. A gente tem uma assinatura completa que engloba carteiras diferentes, com especialistas de áreas diferentes e vai montar a carteira adequada para esse momento. E lá tem justamente a Marília e outros analistas pegando na sua mão para te ajudar a direcionar. E eu falei que tinha presente, né? Eu quero saber. Gente, o presente é o seguinte, se você entrar no Advisor aqui, com o link que a gente vai deixar aqui embaixo, você ganha de presente a entrada, um cupom para entrar nessa live, nessa conversa totalmente exclusiva com a Marília, com o Bruce e com o Breia no dia 20 de janeiro. Eles vão falar bem mais sobre esse momento e vão orientar os investidores no que fazer numa situação como essa. Vai ser o máximo essa mentoria, digamos assim, né? Eu acho assim, é o melhor mês que a gente poderia fazer, porque a gente vai falar do cenário de 2022 e é um cenário muito turbulento. Seja porque você tem eleições no Brasil, seja porque você tem essa tendência de alta de juro americano que pode mudar tudo, é uma tendência diferente do que a gente teve dos últimos 40 anos. Então assim, o que a gente mais recebe é, Marília, mas eu entendo o que você está falando, mas eu não sei macroeconomia, eu não sei isso, como é que eu posso, assim, me ajuda. Então, cara, é o Advisor. O produto para você é o Advisor e a gente vai começar o ano. Não, foi difícil reunir todo mundo, vamos reunir todo mundo e cada um vai falar da sua área. A gente vai te ajudar a passar por esse ano difícil junto. A ideia do Advisor não é eu ficar te falando o que você tem que fazer, é a gente ir junto e eu te ensinar o que você tem que fazer, né? Então, assim, você vai passar um tempo comigo, eu vou te pegar na mão, eu vou te ensinar como macroeconomia impacta nos seus investimentos, depois você vai sozinho. Então, se você chegou até esse ponto do vídeo, pega o seu cupom aqui embaixo, não perca essa oportunidade, encaminhe esse vídeo para todo mundo que também precisa saber disso e quer dar uma guinada de verdade na vida financeira agora em 2022. Nunca é tarde para começar ou para mudar uma situação que a gente não está feliz. E eu espero que você possa aproveitar esse conteúdo. Se não está inscrito, se inscreva, ative o sininho, porque a gente manda vídeos ao longo da semana super relevantes para ajudar você nesse processo, nessa jornada do investimento. Acho que valeu, hein, Marília? Bom, eu gostei. Foi muito bom, aprendi muito, como sempre. Espero você no nosso próximo vídeo. Tchau! Obrigada.